PAIC completa 10 anos enquanto política pública. A preocupação com a alfabetização é anterior ao PAIC. O então deputado Ivo Gomes propôs na Assembleia Legislativa a instituição de um comitê pela erradicação do analfabetismo escolar. Sim. Porque, por mais absurdo que pareça, o analfabetismo estava realmente dentro da escola. Nós desconfiávamos que, da mesma forma que vimos e vivemos em Sobral, era provável que nas redes municipais do Ceará aquela realidade estivesse também comprometida. O PAIC foi criado em 2007, na gestão do governador Cid e da Isolda na Secretaria de Educação do Estado, e foi lançado, através de lei, um pacto pela alfabetização das crianças na idade certa no Ceará até os 7 anos. O grande diferencial do PAIC é que o Estado, ele diz o seguinte: educação municipal, alfabetização, não é só preocupação de município, nós somos corresponsáveis. Então isso muda toda a dinâmica da alfabetização no estado do Ceará. O Estado, embora não tendo esse processo, como ele não executava o processo de alfabetização, ele chama para si uma corresponsabilidade. Embora eu não seja o responsável direto por alfabetizar a criança, eu passo a ser corresponsável. Então, assim, o quadro foi composto realmente um quadro de grande fragilidade, a gente pode dizer assim, de uma fragilidade sistêmica com relação à questão da alfabetização. E a gente pode concluir assim que não era por acaso que as crianças não estavam conseguindo se alfabetizar, sequer se alfabetizavam. E elas ficavam passando de uma série para outra, supostamente aprovadas, e arrastando essa grave deficiência que de certa forma condenava o processo de escolaridade da criança já praticamente na partida dele. Criamos uma equipe aqui na SEDUC para estruturar todo o material olhando para a alfabetização. Então, formação de professores, material estruturado. Depois nós fomos avançando, nós criamos premiação. E essa premiação, ela também tinha um diferencial. Nós premiávamos as 150 melhores escolas e as 150 com mais baixo desempenho. Só que o prêmio ela não recebia todo de uma vez, não. Ela recebia 50% do prêmio e os outros 50% só quando ajudava a escola que estava lá embaixo. Isso é um modelo diferente de premiação, porque normalmente o prêmio você recebe o dinheiro e tal. Não. Tinha uma cooperação das melhores, com as que tinham resultados mais difíceis. E na sequência desses anos, nós temos exemplo de escola que saiu lá dos últimos lugares para os primeiros. E olha que são em torno de 4.500 escolas avaliadas. Então você imagina o que é você estar na 150 e pular para 150, você pulou mais de 4.000 escolas. Então, essas estratégias de gestão fizeram diferencial no PAIC. O PAIC ele é uma das ações que são feitas para a aprendizagem do aluno. E aí existem outras intervenções junto com o PAIC e o PNLD que é feito para que a gente consiga ter um bom resultado. O que estava faltando, E aí a gente começou a fazer umas intervenções, se reunir com a coordenadora e umas intervenções para a gente ter um bom resultado. E foi o que deu. Uma das intervenções foi que eu atendendo os alunos individual, na leitura, atendimento com a diretora, a coordenadora também fazendo atendimento individual, os alunos que leem frase para começarem a ler fluente. Nós colocamos os meninos para passar o dia inteiro na escola, no contraturno, dava alimentação e eles permaneciam na escola para o reforço. A professora também, ela atende os meninos no terço dela, atendimento individual, e foram sempre trabalhando leitura, interpretação de texto, fazendo simulados, para intensificar também, para ele se acostumando com o tipo de prova que é feito.
E aí eu acredito que foi isso que a gente conseguiu, né? A gente ter um bom resultado em 2016. Bem, nós temos as formações continuadas, né? Então, até ano passado, acontecia dos professores estarem indo para um determinado local, que era dito pela SME, para eles fazerem essas formações, onde lá eram mostrados os livros, eram trabalhados textos, formas de intervir com o aluno mais necessitado e também de intervir com o aluno que já está além, para que a gente pudesse fazer essas atividades diferenciadas dentro da sala de aula. Já agora, no ano de 2017, o que é que já foi passado para a gente, coordenador? Vão acontecer as formações, só que as formações vai ter a formação no polo, escolhido pela SME, e vai ter a formação na escola, que é formada por nós mesmos, coordenadores. Então, a gente vai fazer uma formação com os professores mensal também. Então, isso vai desde o infantil também até o 5º ano. Quando eu terminei esse 2º ano do ensino fundamental, eu pude sim compreender de forma clara e precisa o que os professores há esses 2 anos estavam planejando. Porque o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, ele vai surgir justamente no ano de 2007, com o principal objetivo de fazer com que crianças de até 8 anos de idade elas possam sair dessa série com reconhecimento das operações básicas da matemática, como adição, subtração, multiplicação e divisão, além de fazer com que aquele aluno tenha conhecimento da leitura, ele tenha não digamos que uma formação crítica acerca de determinado assunto, mas que ele possa compreender o que está dizendo no texto. E eu acho que funcionou sim, e a partir desse PAIC, eu acho que os alunos, eles conseguiram sanar suas dificuldades graças à cooperação entre o Estado e os municípios. No ensino fundamental, eu não era um aluno disciplinado, digamos assim. Eu passei a valorizar os meus estudos a partir de projetos motivacionais que tanto foram oferecidos na escola de base regular como na de base técnica na que eu atual estudo. A meu ver, o maior sucesso do PAIC foi criar nos municípios uma cultura pela busca do sucesso da aprendizagem do aluno. Esse movimento se percebeu ao longo desses anos, né? E aí os resultados vieram. Através do governo do Estado, ele apoia os municípios na distribuição de material didático, ou então na disponibilização desse material todo estruturado e elaborado, considerando essas expectativas de aprendizagem. Isso é o ganho, né? Porque o aluno está com o material que está voltado exatamente para a necessidade dele, da realidade que ele se encontra, né? Porque com o PAIC vieram os livrinhos, os paradidáticos, chegou na escola mais paradidáticos, ou seja, mais opções para a gente dar para nossas crianças, e também os livros que são trabalhados pelos professores em sala. No caso aqui, o Mais PAIC, no 1º ano, além do PNLD, nós temos o livrinho Mais PAIC, onde temos as histórias também contadas pelos professores e temos as atividades. Então é mais um material para ajudar na alfabetização das crianças. Essa dificuldade todo mundo tem, né? Mas os professores do ensino fundamental são muito assim, porque eles tratam como se fossem uns filhos, já que como às vezes só dois professores para uma turma só na semana todinha, né? Não tem essa troca de professores, eles tratam a gente como se fosse um filho, ensinam a gente bem direitinho, também ensinam a cor da vida, assim como aqui também. E acho que dificuldade teve, mas consegui esperar e aprendi. Bom, lá é uma escola pequena, porque lá é da zona rural. E justamente por causa disso, os professores, eles lhe apoiam mais, pois tem muita gente que quer lhe botar para baixo pela região onde você mora. Muita gente, né? Diz que é mato, não sei o que, não sei o que. Mas só que os professores estão sempre motivando, que cada crítica dessa vai lhe fazer que cada crítica dessa vai lhe elevar mais, para você ter mais amadurecimento, disposição para você querer mais que as portas abram para você. E o que me destacou mais na escola, no fundamental para mim, foi a ausência dos professores, porque apesar, como o Rui disse, são poucos, mas eles são os que mais prestam atenção em você e aqueles que também lhe ajudam e estão ali para lhe apoiar
e estão sempre lhe ajudando, porque eles querem que você cresçam e seja um dia como eles. Apesar de eles serem severos, mas é aqueles mais severos que lhe preparam para o mundo. Quando nós recebemos esses alunos, nós nos deparamos com várias situações, né? Questão financeira deles, as dificuldades de aprendizagem. Nós estamos localizados numa zona rural da cidade de Horizonte. Apesar de ser próximo à sede, mas os nossos grandes desafios é a questão da adaptação desses meninos. É fazer com que eles cheguem até a escola de ensino médio e que eles permaneçam e aprendam. O nosso grande desafio é esse. Por nós estarmos localizados numa cidade rural, numa zona rural de Horizonte, a maioria dos nossos jovens, quando completam os seus 16, 17 anos, eles saem à procura de emprego para ajudar a família, para ter a sua estabilidade financeira mesmo, porque eles são meninos e meninas carentes. E a nossa maior dificuldade é essa, fazer com que eles cheguem, permaneçam, né? Aprendam e permaneçam. O pai que tem um filme bonito para ser contado, né? Nós temos crianças, eu lembro bem o 2007, né? Nós tínhamos aí escolas que 80, 90% dos alunos não eram alfabetizados. Hoje a quantidade de escolas que chega a 100% é praticamente quase toda a rede, né, com alfabetização. Tem um município cearense que eu acho que tem um fato lá que eu gosto de contar essa história. Era uma diretora de uma escola que tinha 20% dos alunos alfabetizados. E quando o pai começou esse movimento todo, ela conseguiu rapidamente passar para 80% dos alunos alfabetizados. Ou seja, um belíssimo resultado, né? Um belíssimo resultado. E ela foi convidada pelo prefeito para mostrar esse resultado. E ela apresentou o resultado, o prefeito elogiou, mas no final ele fez uma pergunta. Se seu filho estivesse no meio dos 20%, o que se importava? Nada. Se você tem um filho que não foi alfabetizado e está no meio dos 20%, não importa nada. Ou seja, a premissa do pai que é alfabetizar 100%. Este 1% pode ser o seu filho e faz diferença no processo. Para aquela mãe, o processo não disse nada, porque o filho dela continua analfabeto. Então, o pai que é 100%, nós não abrimos mão disso. O grande movimento do pai, que assim, a visibilidade nacional aconteceu com a avaliação do MEC. Quando o MEC fez a avaliação nacional, aí o estado do Ceará se colocou num patamar realmente muito, assim, que nos orgulha bastante, nos orgulha, né? Esse fato das 100 melhores escolas, 77 serem do Ceará, orgulha ao cearense de uma forma geral. E os 24 primeiros lugares, né? Então isso aí realmente foi um diferencial e nós agora estamos querendo manter essa performance, né? Nosso grande cuidado é em manter esse patamar. Nós hoje somos primeiro lugar do Nordeste, quarto do país e bem distante, né, de alguns estados com condição semelhante à nossa.